Oramos e te agradecemos. Amém. O estudo de hoje é baseado em 1 Samuel 8, tá? Vamos fazer esse capítulo 8 todo, são 22 versículos, não é isso? 22 versículos. Então, esse capítulo 8, ele fala basicamente sobre o estabelecimento aí da monarquia, não é verdade, em Israel. Então, o período de transição ali, de um grupo de tribos, né, governado por juízes, passando para um reino unificado, sendo governado por uma sucessão ali de reis, tá? Então, vamos ver como começou a instituição aí da monarquia, tá? Uma prévia aqui de 1 Samuel 8, tá? Do versículo 1 ao 6, narra o povo de Israel ali pedindo um rei, tá? Do 7 ao 9 vem a resposta de Deus. Do 10 ao 18 fala sobre as exigências ali de um rei, né? De um monarca ali no poder, tudo que acarretaria ali ao povo de Israel. Do versículo 19 ao 22, narra ali Deus atendendo o pedido, manda conceder um rei a eles, tá? Vamos começar lá a ver o que diz esse primeiro versículo, versículo 1. 1 Samuel 8:1, vamos lá. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes em Israel, tá? Aqui é extra-bíblico, né? Segundo historiadores, Samuel tinha entre 54 e 65 anos, não é verdade? Cumpriu o cargo ali de juiz por 12 anos, né? E eu creio que além da idade avançada ali, né? Vamos dizer, possíveis enfermidades possam ter ali debilitado ele, limitado ele a continuar essas longas jornadas ali, né? Na administração da justiça ali em Israel, tá? Inclusive no capítulo anterior, foi na aula do Léo, fala sobre isso. Voltando só para a gente relembrar, 1 Samuel 7,15 diz: Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida. A cada ano percorria Betel, Gilgal e Mispá, decidindo as questões de Israel em todos esses lugares. Mas sempre retornou a Ramá, onde ficava a sua casa. Ali ele liderava Israel como juiz, e naquele lugar construiu um altar em honra ao Senhor, tá? Então Ramá é a terra ali de Ana, né, de Elcana, de Samuel, não é verdade? Ramá significa elevação, lugar alto. Ali também foi o local ali de refúgio ali, não é verdade? Que serviu de campo de concentração, na verdade, ali no exílio ali da Babilônia, tá? Mas, enfim, Samuel passou a exercer suas funções ali em Ramá e na sua vizinhança, e que ele fez o quê? Delegou a seus filhos ali, não é verdade? A administração da justiça em Berseba, tá? Sul da Palestina, ali por volta de 71 quilômetros ali de Jerusalém, como diz no versículo 2, o seguinte: seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, tá? Então, Joel e Abias. Joel significa o Senhor é Deus e Abias, o Senhor é Pai, não é verdade? Então, esses dois eram os dois filhos de Samuel que ele constituiu ali como juízes, tá? Aqui já para começar, né, creio eu que Samuel já agiu arbitrariamente ali, por quê? Porque isso aí era um ato de competência divina, né? A própria palavra mostra que os juízes eram pessoas ali escolhidas por Deus, capacitadas ali pelo Espírito Santo para exercer essa função, né? Dotadas ali de poder para liderar, para julgar o povo. A palavra diz isso lá em Juízes 2,16. Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que o atacavam. Em Atos também fala isso. Tudo isso levou cerca de 450 anos. Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então, isso aí era um cargo aí designado por Deus, né? A função de juiz estava ali ligada ali à liderança espiritual do povo, né? Na verdade, tá? E eles permaneciam, como acabamos de ler ali, né, nessa função durante toda a sua vida, né? Como acabamos de ler, Samuel continuou como juiz de Israel durante todos os dias de sua vida, tá? Então, ao contrário dos reis, não era ali um governo hereditário,
não é verdade? Que ia passando ali de geração. Lá em Juízes 8:22 também fala sobre isso aí, tá? Até porque o reino era teocrático, né? Teocrático ali, teo Deus, e cracia é o governo, tá? Então é um sistema de governo ali em que a nação se submetia ali às normas de uma religião específica, não é verdade? Por quê? Porque o modo de governo ali é baseado nos direitos ali, né, hereditários, até garantir ali uma estabilidade social, mas também abrir a brecha para o nepotismo, né, para a corrupção, isso como a gente vê até hoje. Então, volto a dizer, foi incomum ali o fato de Samuel ter o quê? Apontado seus filhos ali na tarefa de julgar o povo, né? Como eu disse, já que eles eram individualmente ali apontados por Deus, tá? Versículo 3: mas os filhos dele não andavam em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça, né? Então, os filhos de Samuel não andaram nos caminhos ali de seu pai, mas, na verdade, colocaram ali o seu coração no lucro, não é verdade? Como diz a palavra, aceitando suborno e pervertendo a justiça, né? Isso aí, logicamente, se opondo ali aos mandamentos de Deus. Lá em Êxodo 23:6 explica isso, ó. Não perverta o direito dos pobres em seus processos. E 2 versículos à frente diz: não aceite suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa do justo, tá? Então, Joel e Abias foram designados ali por Samuel, seu próprio pai, né, como líderes ali em Berseba, importante cidade ali no extremo sul. O problema, como eu disse, é que eles não seguiam ali, né, o bom exemplo de seu pai, mas entraram pelo caminho do pecado, como diz a palavra, foram corruptos, né? E interessante que o texto bíblico não economiza ali palavras para narrar as falhas ali dos filhos de Samuel, mas diz que se inclinaram à avareza e aceitaram, né, subornos, tá? Então, eles também, na verdade, adotaram essa prática até pela posição que eles estavam ali, né, de julgar o povo, não é verdade? Essa imoralidade ali diante das oportunidades ali oferecidas, né, justamente pelo fato de estarem ali julgando o povo pela sua posição. E foi muito triste isso para Samuel, porque, né, na sua juventude ali, ele presenciou ali a corrupção ali dos filhos de Eli, não é verdade? E depois de um tempo ele foi ver esse comportamento aí, né, com os filhos dele, tá? Então esse fato às vezes choca muita gente, porque é difícil entender como às vezes pais piedosos ali, né, tem filhos ali ímpios, tá? Só que Samuel não foi o único ali personagem bíblico ali temente a Deus que teve problemas sérios com seus filhos, né? Aqui é mais ou menos, foi uma aula, uma mensagem do Itamar, falou mais ou menos sobre esse tema, né? Então a gente tem vários exemplos aí na Bíblia, um deles é Davi. Eu peguei aqui só um trecho para, né? O rei Davi, ele teve experiências ali dolorosas com seus filhos. Eu peguei aqui só um pedaço para a gente recordar, tá? Primeiro perdeu a criança ali nascida de Batisseba, né? Viúva de Urias. Algum tempo depois, sua filha Tamar foi violentada ali pelo próprio irmão Amon, não é verdade? Depois, Davi perde seu filho Amon, que foi morto ali por Absalão, né? Em vingança pelo que ele havia feito com a irmã. E depois Absalão também se torna ali, se rebela contra o seu pai, né? Se torna inimigo do seu próprio pai, né? Desrespeitando seu pai, que era rei de Israel, desrespeitando a Deus, tá? E com essa sua rebeldia, com esse seu egoísmo ali, ele forçou uma guerra civil, também custou a vida de 20 mil homens, não é verdade? Onde, inclusive, ele também morreu, tentando ali usurpar ali o reino de seu pai, tá? Então, é interessante a gente ver que antes dele ser rei, Davi enfrentou ali o urso, enfrentou o leão, enfrentou o gigante Golias, né, e venceu, obteve êxito ali, mas depois ele, como rei, ele não conseguiu, não enfrentou seu filho Absalão, né? Então, um problema acho que meio de criação, né? Então, aqui a gente vê o que é que nem sempre
prevalece ali aquele ditado tal pai, tal filho, né? O tal filho, tal pai, né? O sacerdote Eli também foi fraco ali, foi negligente, né? Foi tolerante na criação dos filhos, né? Então foi um mau pai, gerou péssimos filhos. E Samuel já era diferente, era um excelente juiz ali, profeta, sacerdote, porém seus filhos, como diz a palavra, eram corruptos ali em suas responsabilidades, né? Enfim, né, eu creio que foi um tremendo fracasso ali Samuel ter colocado seus filhos ali na liderança. Existem relatos, né, isso aí já é extra-bíblicos, de que Joel e Abias fizeram o que teria que ser feito ali, mas de uma forma imprudente ali, né? Isso possa ter passado uma má reputação ao povo. Outros dizem o quê? Que seus subordinados ali que erraram, né? Que foram corruptos e ficaram com a má reputação pelo fato de não ter corrigido, não é verdade, esses subordinados. Mas, mediante tudo isso, eu creio que a gente fica só na palavra, e a Bíblia ela é clara ali ao afirmar o quê? Os pecados de Joel e Abias, né? Então, permanece o que a Bíblia diz. Então, os filhos de Samuel, eles não foram só, como posso dizer, maus gestores ali de supostos, né, possíveis funcionários, mas, segundo a Bíblia, eles foram avarentos, corruptos e injustos, não é verdade? Ou seja, se perderam moralmente, desonraram ali a Deus. Mas aí vem a pergunta, né? Como eu disse, foi tema ali da mensagem do Itamar, estamos mais ou menos no mesmo assunto. Vem a pergunta: Samuel seria culpado ali do comportamento dos seus filhos, não é verdade? Teria Samuel falhado ali na criação, né, dos seus filhos? Eu vou dizer, a Bíblia não traz muitos detalhes ali pessoais sobre os filhos de Samuel, né? Nem em que momento do seu ministério ali que eles nasceram, né? Creio eu que talvez por estar constantemente ali ocupado na tarefa ali, na missão ali, né? Com seu ministério, né? Possa ter vindo a falhar na criação dos filhos, as longas jornadas ali pela nação, né? Como juiz, deixava ele ausente também de casa, creio eu, por um bom tempo. Mas, volto a dizer, a Bíblia não fornece esses detalhes sobre a criação ali dos filhos de Samuel, tá? Então, na verdade, tudo que for falado a esse respeito é mera especulação ali, é só hipótese. Além disso, vem a parte principal, né? Joel e Abias, eles já eram homens adultos quando julgaram Berseba, tá? Então, como eu disse, a Bíblia traz exemplos ali de homens, né, que seguiram a Deus ali e que geraram filhos que seguiram o caminho do pecado, tá? Assim como nós vimos que Davi, segundo a palavra, era um homem segundo o coração de Deus ali, né? Mas falhou como pai. Os filhos também do sacerdote Eli, Hofni e Finéias, a palavra diz ali que eles roubavam Deus nas ofertas, enganavam o povo, ainda cometiam fornicação com as mulheres que iam ali ao templo, não é verdade? Então, do mesmo modo, como eu disse ali, né, filhos de homens perversos também foram tementes a Deus. Eu não vou ler aqui, mas quem quiser ler em casa, o capítulo 18 inteiro de Samuel fala sobre isso, tá? Que é bastante versículo, mas é interessante. Então, volta a falar, o ditado tal pai, tal filho não prevalece, né? Cada pessoa é única, tá? Mas, na verdade, os filhos de Samuel foram sim corruptos ali nas suas responsabilidades. Aí vem o que acarretou tudo isso aí. Essas falhas contribuíram para quê? Para a instituição da monarquia, não é verdade? Em Israel, conforme o versículo 4, que diz assim: por isso todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. Verso 5, e disseram-lhe: tu já estás idoso e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere à semelhança das outras nações, tá? Então, o povo se afastou de Deus, passou a agir ali de maneira errada, em busca de quê? De estabilidade ali dentro da nação, tá? Então, o povo pede ali que Samuel acabe com aquele sistema ali vigente ali, né?
que eram os juízes, e que lhes deu um rei. Eles queriam ser como as outras nações, como diz a palavra, escolha um rei para que nos lidere, tá? Então, os anciãos, em oposição ali à vontade de Deus, não é verdade? E sem buscar conselho ali, né, do próprio Deus, eles tomam uma decisão ali. Eles queriam que um rei, né? Então, queriam ter um rei humano ali no poder, né? Símbolo de poder, tá? Alguém que comandasse eles ali nas batalhas. Tudo isso para eles seria ali um símbolo ali, né? Uma garantia de segurança, tá? E que eles pensavam, né? Então clamaram por um rei, achando que esse novo sistema ali de segurança mudaria a nação. Só que a gente sabe ali que os problemas ali, né? O problema, na verdade, era a desobediência do povo. Então, a gente sabe que esses problemas todos que eles tinham continuariam, independente se fosse juiz ou se fosse rei, né? O problema não estava na administração, mas neles, tá? Eles precisavam era o quê? De uma fé unificada, né? E não um reino unificado, tá? Então, na verdade, dois fatos ali contribuíram ali para esse pedido dos anciãos ali por um rei. Primeiro, a corrupção ali dos filhos de Samuel. E segundo, o desejo de seguir o padrão ali do mundo, né? Copiado ali das outras nações. Só que isso aí, essa vontade deles era muito mais do que a rejeição de Samuel ali, né? Na verdade, foi uma rejeição do próprio Deus, né? Como eu disse, os problemas ali vinham do pecado do povo e não em quem estava ali regendo, comandando o povo, tá? O problema não era o sistema de governo. Então, o remédio, na verdade, seria o quê? Recorrer a Deus, né? Com ato de fé ali, de amor, sendo reto ali perante o Senhor, exercendo a prática ali da santidade. Mas, ao invés disso, eles se voltaram e quiseram um novo ali sistema político, tá? Versículo 6, quando, porém, disseram, dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel, então ele orou ao Senhor, né? Então, o povo fraco na fé não quis seguir ali, né? Samuel, exigir um rei, rejeitar o Senhor Deus como seu próprio rei. O livro de Juízes, ele mostra assim bem explícito aí esse fracasso, né? Porque enquanto o juiz estava vivo liderando ali o povo, a coisa fluía, tudo andava bem, não é verdade? Mas a gente lê lá em Juízes, quando o juiz morria, eles voltavam tudo às práticas ali, a antiga, né? Que é a idolatria, a desobediência ali, a rejeição da aliança com Deus, não é verdade? Agora, a consequência, caíam ali nas mãos dos inimigos até Deus levantar outro líder, outro juiz. Então, foi assim a vida inteira, né? Porque, se for ver, na verdade, não existe problema, não tem nada de errado no sistema de monarquia, que é o que eles queriam. Se a gente vê lá em Deuteronômio 17:14, Deus proveu também na sua lei ali que fosse apontado um rei para o seu povo, tá? Eu vou ler aqui, ó, diz assim... Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela estiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas. Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os próprios irmãos israelitas, não coloque um estrangeiro como rei, alguém que não seja... israelita, tá? Então essa passagem aqui, ela explica tudo, né? Porque, como eu disse, não bastava ser um rei ou qualquer outro tipo de governo, mas o que eles tinham que ser era fiéis a Deus, não é verdade? E como diz esse versículo 6 aqui, isso desagradou a Samuel, né? Então Samuel sentiu essa rejeição, mas só que ele tomou a decisão acertada, que foi o quê? A palavra diz, ele foi consultar a Deus, ele colocou a questão ali nas mãos de Deus, não é verdade? Isso, trazendo para nós, é um exemplo para nós hoje, tribulações, problemas do dia a dia, não é verdade? Nós devemos consultar a Deus, colocar tudo nas mãos de Deus, com certeza Deus ouvirá o nosso clamor, não é verdade? Lá em Isaías 30:19 diz, ó povo de Sião que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Então é dessa forma que é o nosso Deus, né? Mas o povo de Israel resolveu o quê? Resolveu fazer o que eles já vinham fazendo há séculos ali, que é tomar decisão ali sem o discernimento, né? Sem o conselho de Deus. Só que Samuel mostrou qual era o caminho certo ali, que é buscar a Deus em oração.
Versículo 7 e 8. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. E o verso 8: assim como fizeram comigo, desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Então aqui, como eu disse, Deus consola Samuel dizendo que, na verdade, o povo não rejeitou ele, mas rejeitou o próprio Deus, não é verdade? Então, como eu disse, o povo achava que um líder ali, forte, era o segredo ali do sucesso, né? Afinal, todas as nações tinham um rei ali, né? Mas, por meio de Moisés, Deus ali disse a Israel que ele era um povo seleto, um povo escolhido ali, no sentido de serem separados ali do mundo, né? E escolhidos para propagar ali o trabalho da salvação, né? Grande parte da lei ali falava acerca das promessas de bênçãos, só que para isso eles não podiam o quê? Buscar a aceitação do mundo, né? Os desejos do mundo. E os desejos dos israelitas também não foi um problema só daquela época. Até hoje a gente vê muitas pessoas, né, até cristãos, que querem viver como as pessoas do mundo, que tem um padrão ali de vida que desagrada a Deus, né? A gente sabe, os caminhos do mundo são muito atraentes, aí vem aquele velho pensamento, né? Todo mundo faz, é desse jeito, não é verdade? Todo mundo está fazendo assim. Mas lá em João 17,16 diz que nós não somos do mundo, né? Vivemos no mundo, mas não fazemos parte do mundo. Então essa sedução do mundo ameaçou ali os israelitas, na sua condição de quê? De povo exclusivo de Deus, não é verdade? E quando Samuel orou a Deus, qual foi a resposta? Atenda a tudo que o povo está lhe pedindo. Não é verdade? Então Deus concedeu ali o desejo do povo, né? Isso aqui é importante também, mostra o quê? Que os homens, eles são agentes livres, morais ali, ou seja, são conscientes das consequências dos seus atos, não é verdade? Se os anciãos tivessem buscado ali o conselho de Deus, com certeza, né, Deus teria dado, mas só que eles chegaram com um ultimato, eles queriam aquilo ali, então Deus aceitou a escolha deles, e era dessa forma que sempre ocorre. Pediram Deus, violaram ali a aliança, rejeitaram o Senhor como seu próprio Deus, não é verdade? Se esqueceram de tudo que Deus havia feito por eles, né? Então queriam um monarca humano ali no lugar de Deus, ali no poder. Queriam conduzir ali a nação pela força humana, queriam ser igual às outras nações, só que ali tinha um problema, isso era tudo que Deus não queria, né? Que eles fossem igual às outras nações ali. Versículo 9 e 10, agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Versículo 10, Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava pedindo um rei, tá? Então, na verdade, Samuel foi chamado ali para avisar aos israelitas o quê? Que um rei não resolveria o problema deles, né? Não era um rei no poder que ia resolver a situação deles, né? Na verdade, a existência de um rei ali, né? A monarquia ia criar muitos problemas, dificuldades ali para eles. Por quê? Esse rei, ele reinaria ali absoluto, ia ser arbitrário ali, tá? Mas, mediante a proposta ali de mudança, Deus declarou o seguinte, trazendo assim para nós, para o nosso vocabulário, né? Tipo, se essa coisa que vocês querem, se é isso que vocês acham que vai ser bom para vocês, então, se acham que é a coisa certa, vocês tentem, embora eu saiba que esse plano aí não vai funcionar, não vai ter sucesso, não vai dar certo, mas vocês precisam aprender o quê? Por experiência própria, que isso aí não vai funcionar, e depois vocês seguem o meu conselho, né? Como aconteceu durante toda a criação, né? A teimosia do homem, a desobediência, tá? Então, essa desobediência, ela está presente aí, né, dentro do ser humano desde o princípio da criação. A gente vê que lá no princípio Adão, ele trouxe também um novo modo de vida, não é verdade? Excluindo Deus, foi o primeiro ato dele ali, e ficou provado até hoje o quê? Que não funciona. Somente o plano ali ordenado por Deus é capaz de trazer a vida verdadeira, tá? Mas Samuel lembrou ali o povo ali, tá? Que o que eles podiam ver nas nações vizinhas, as consequências ali de um soberano no poder.
onde o que acontecia? Eles viam isso, mas não enxergavam, né? Os reis oprimiam o povo ali com regras severas ali, trabalho forçado, cobrança de impostos, né, pesados ali. Então isso aqui é narrado nos próximos 7 versículos. Vamos ver o que diz aqui, do versículo 11 ao 17 fala isso. Verso 11, o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-los em seus carros de guerra e em sua cavalaria e para correr à frente dos seus carros de guerra, né? Então, como eu disse, tudo a partir daí estaria centralizado ali na figura do rei, não é verdade? Do seu trono, do seu domínio ali, da sua realeza, seria do jeito ali, o modo de governo do rei. Israel, então, finalmente seria como as outras nações, né? Embora, volto a falar, não tenha sido levantada para isso, não é verdade? Mas Israel, então, não devia, na verdade, como eu disse, copiar o modelo das outras nações, mas, ao contrário, deveria ser modelo, né? Só que, a partir daí, esse soberano que entraria no poder, ele exigiria ali o direito de serviço a qualquer pessoa, a qualquer um dos súditos, né? Como diz o versículo 12, colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50, ele os fará arar as terras dele, fará fazer a colheita e fabricar armas de guerra. Ou seja, a pessoa ali, o súdito, era obrigado a aceitar ali qualquer cargo que fosse designado para o rei, por mais que fosse penoso, por mais que fosse nocivo, por mais que não fizesse parte dos seus interesses ali, né? Mas o verdadeiro ali, né? O direito do rei valeria, na verdade, por uma escravidão. Era isso que o povo estava destinado ali. Enquanto que no tempo dos juízes ali, se a gente vê, é interessante, o povo era isento de qualquer ônus financeiro, não é verdade? Verso 13, tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras, né? Então esse seria o destino do emprego feminino ali no palácio, né? Panificação, culinária, coisas ali desse gênero. Verso 14, tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Então aqui diz, tomará o melhor, né, das vossas lavouras, né? A gente vê o maior exemplo bíblico aqui lá em 1 Reis 21, história conhecida, todo mundo conhece, onde de um modo perverso o rei Acabe ali, o que ele faz? Ele toma a herança do homem ali, né, justo, reto perante Deus, né, chamado Nabote. Nabote possuía uma vinha que ficava ali, né, creio eu, do lado ali do palácio ali, né, do rei Acabe. Então o rei pediu ali que ele cedesse essa vinha ali, não é verdade? Tentou negociar, propor outra, como diz a palavra, outra melhor, entre aspas, né? Ele queria aquela, mas Nabote explicou que ele não podia ali negociar aquela vinha, porque era uma herança ali, não é verdade, dos seus pais. Então, para resumir o assunto, o que ocorreu? Arrumaram 2 testemunhas falsas ali, né? 2 homens maus para testemunhar contra Nabote, acusaram ele de blasfêmia a Deus e ao rei ali, e para finalizar, levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram até a morte, não é verdade? Outro detalhe ali, quer dizer, eles resolveram o caso dessa forma. Outro detalhe, os filhos de Nabote também foram mortos. Para que isso? Para garantir que não haviam mais herdeiros. Depois disso, finalmente o rei tomou posse ali das terras da vinha, não é verdade? Então era mais ou menos isso que aguardava eles, os israelitas, né? Era mais ou menos dessa forma aí que funcionaria a coisa. Então mataram Nabote num julgamento ali arranjado, né? Para o rei tomar posse como herdeiro, não é verdade? Como herdeiro legal, tá? Versículo 15. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas e o dará a seus oficiais e a seus criados, né? Ou seja, o rei tomaria o melhor ali dos olivais, ali das plantações, não é verdade? Das vinhas dos campos, e daria ali aos seus servos. Verso 16,
Também tomará de vocês para seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. Então, até os servos, as servas, os animais ali de tração, né, de carga ali, seriam tudo para o uso particular ali do rei, né? Interessante. Outro exemplo bíblico que a gente pega aqui, no tempo do rei Salomão, ele mobilizou também, né, o povo de Israel ali para trabalhar nos seus imensos projetos ali de construção, tá? Verso 17, e tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravo dele. Então, se a gente for ver aqui as exigências do rei, iria tirar até daquilo que pertence a Deus, não é verdade? Conforme Levítico 27:30, diz: todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor, né? Então, ou isso ocorreria, ou então eles criariam um novo fardo ali de impostos para o povo, para os seus súditos. Quer dizer, não tinha para onde correr, não é verdade? Então, aqui, desse versículo 11 ao 17, Samuel fala sobre as consequências de um rei ali no poder, né? Então, um resumão: primeiro, o rei tomaria os filhos dos israelitas para trabalhar na lavoura ali, nos carros de guerra. Segundo, tomaria os jovens ali, né, para trabalhar no palácio, para servir a sua corte. Terceiro, poderia cobrar impostos ali sobre alimentos ali, logicamente sempre ficando com o melhor da colheita, da produção. Quarto, poderia se apropriar dos jovens, dos servos e dos animais ali dos israelitas. Enfim, o povo seria forçado ali a trabalhar para o rei, né? Então o rei, na verdade, ele tomaria ali toda a liberdade do povo, tá? Verso 18: naquele dia vocês clamarão por causa do rei que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Então aqui quer dizer o quê? Uma vez que os israelitas haviam determinado, escolhido o seu próprio caminho, eles jamais poderiam esperar depois que Deus os livrasse, né, das consequências das suas escolhas, não é verdade? Era um resultado da escolha deles próprios, eles impuseram aquilo, eles quiseram aquilo, né? Verso 19: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos um rei. E o verso 20: seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Então, mais uma vez, o povo insistiu, recusou ouvir ali a voz de Samuel, né? E repetiram ali, foram, né, contundentes na sua exigência: teremos um rei sobre nós, tá? E, como eu disse, apesar de Deus ter chamado ali Israel para ser um povo ali, né, escolhido ali, não é verdade? Um povo exclusivo, um povo santo. Com esse pedido deles, eles rejeitaram essa condição, não é verdade? Rejeitaram esse chamado de Deus. E por que isso? Porque eles se indignaram, na verdade, né? Como falei lá no princípio, com a corrupção dos líderes, né? Os filhos ali de Eli, os filhos de Samuel depois, tá? E acharam que o tributo ali cobrado pelo rei iria enriquecer a nação, né? E se esqueceram que a verdadeira riqueza, né, ela provém de Deus, não é verdade? Um modo de vida ali reto, de obediência ao Senhor, tá? Mas eles queriam a liderança humana, na verdade, ali na ostentação, né, a liderança humana no campo ali de batalha. Então, ao invés de reconhecer ali que é de Deus que provém a vitória. Para fechar aqui, hoje eu vou acabar na hora certinha, tá? Os dois últimos versículos, 21 e 22, diz assim: e o Senhor respondeu: atenda-os, e deles um rei. E o 22: então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade, né? Então, aqui resumindo, Samuel, ele atuou ali como mediador, né, entre o povo e Deus, nas suas solicitações ali. Deus advertiu o povo por intermédio ali de Samuel, sobre quais seriam as consequências ali de um rei no poder, mas, volto a dizer, o povo estava decidido, queria um rei, o seu pedido ali foi atendido. Então, o povo escolheu uma forma arbitrária ali de poder, né, que em poucas décadas ali trouxe uma carga tributária ali exorbitante
ali já começou a desencadear tudo, né? Mas eles preferiram, sim, ser servos ali de um rei que, na verdade, exercia ali poder de vida e de morte ali sobre os seus súditos, não é verdade? E poderia, na verdade, executar qualquer um que discordasse, né? Das suas leis ali, que discordassem dele. Enfim, né, ficaram ali com a monarquia hereditária. E Israel permaneceu ali na ignorância, né, mas estavam felizes pelos seus líderes ali pensarem por eles, né. Tu quer falar alguma coisa, Valmir? Não? Tá bom. E Deus instruiu ali, né, Samuel a fazer o que o povo queria. Então isso mostra, né, basicamente um resumão, o quê? Que em certas circunstâncias Deus permite ali que façam as suas escolhas, mesmo sendo contrárias à vontade de Deus. Pois não, Lucas? Por favor. Sim. Parece que fica uma lição muito forte dentro desse livro e ela está muito clara nesse capítulo, de quando o homem tem que se colocar no centro de tudo. Adquirir uma monarquia foi justamente colocar o homem no centro, Sim. dominar a nação. E aqui, Mandando, né? os filhos de Samuel estavam no centro, eles foram negligentes, os filhos Sim. de Eli também foram negligentes. A prova ali da... Ele queria ainda ter essa posição de juiz, né? Isso. Exatamente. Aí prova a limitação, né? A pequenez humana, né? Então, acho que é uma coisa para a gente tomar cuidado, que fica uma lição desse livro, que na nossa teimosia, quando a gente quer colocar a nossa vontade Na frente. Deus, ele talvez até permita, não porque ele Sim. quer mas porque Como aprendizado. É verdade. Tem que cair para aprender, né? justifica pecado, justifica várias vezes, É verdade. e o nosso eu ainda fala muito mais alto e não deixa Deus tomar conta da nossa vida. Na verdade, o ser humano, se for ver, parece uma eterna criança, né? Teimosia. Mas é isso mesmo que o Lucas falou ali. Então, Deus permite que as pessoas façam ali as suas escolhas, né? Mesmo sendo contrárias à sua vontade, à vontade de Deus, né? Para quê? Para sofrer as consequências da sua escolha e, finalmente, poder reconhecer ali a soberania de Deus, né? Então, para fechar aqui, Deus permitiu que isso ocorresse e, até hoje, Israel é uma nação como as outras, né? Amém? Eu acho que deu para pegar um pouquinho aí, eu agradeço a oportunidade.